Olá, bedidos e bedidas, aqui quem fala com vocês é quem? Professor de Filosofia, Itiel. E como que vocês estão? Vocês estão que nem um urso no inverno, que não sai para lugar nenhum, só sabe comer e dormir? É isso mesmo? Então vamos lá, gente. A nossa aula de hoje é sobre intelecto e conhecimento. Então vamos lá. Vamos à nossa aula de hoje sobre intelecto e conhecimento. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar que um pouco sobre a Idade Média, mas exatamente um pouco mais acima da Idade Média. Mas para nós começarmos, nós podemos dizer que as obras de Platão e Aristóteles exerceram uma grande influência no desenvolvimento do pensamento cristão durante a Idade Média. Claro. No entanto, diversos textos aí de Aristóteles e de comentadores de Aristóteles, elas não ficaram na Europa. Elas ficaram sob os cuidados dos árabes por bastante tempo e só retornaram aí para a Europa no século XII, tá certo? Então é no século XII, depois de algumas disputas políticas e religiosas entre cristãos e mouros, que os mouros eram grupos étnicos árabes, tá certo? Então, por conta desse choque, as obras de Aristóteles retornam, como também de comentadores de Aristóteles, elas retornam à Europa. E o que acontece com esse retorno das obras de Aristóteles à Europa? Isso causa grande interesse nas obras de Aristóteles, já que no período da patrística nós temos aí forte influência do pensamento platônico e neoplatônico. Agostinho aí vai cristianizar o pensamento tanto de Platão como de Plotino, ou neoplatonismo. Então é isso que acontece, essas obras só voltam para a Europa no século XII. E quem é o maior expoente aí da escolástica na Europa? É justamente quem? Tomás de Aquino, um italiano que nasce aí no século XIII, tá certo? Então, Tomás se inspirou profundamente para sistematizar filosoficamente o pensamento cristão em todas as áreas, inclusive na epistemologia. Ele vai se inspirar aí nessas obras de Aristóteles para então formular, sistematizar os dogmas da fé. É isso que Tomás de Aquino faz. Isso é uma breve introdução, porque agora nós vamos falar da filosofia árabe. Então, os filósofos árabes medievais adotaram e defenderam um aristotelismo um pouco associado aí a elementos do neoplatonismo, além de relacioná-los ao islamismo, logicamente, porque eles eram árabes. E os dois principais expoentes aí da filosofia árabe, o primeiro deles é Avicena. Então, Avicena escreveu sobre lógica, sobre ética, sobre metafísica, e ele propôs uma conciliação entre o aristotelismo, o neoplatonismo e o islamismo, porque agora, se o Ocidente era cristão, o Oriente era islâmico. Então ele tenta conciliar com o islamismo, uma religião diferente. Então ele era uma grande referência islâmica e também influencia aí a Europa. E para ele existiam dois grandes conhecimentos. E quais eram esses dois grandes conhecimentos? O primeiro, o mundo natural, ou seja, o mundo material que nos cerca. E também o segundo conhecimento era o quê? A teologia. Era um conhecimento do divino, tá certo? Então ele dividia o conhecimento em dois: mundo natural e teologia. E a partir disso, ele vai criar como se chegar a esse conhecimento através dos que ele vai chamar dos 5 graus,
tá certo? Quais são esses 5 graus? Primeiro deles, a inteligência material, que é a faculdade que nós temos, a faculdade de pensar do indivíduo. Então é a inteligência material. Segundo, a inteligência possível, ou seja, a faculdade formada pelos primeiros princípios. Outro, a inteligência em ato, ou seja, a faculdade que dispõe de agir, a disposta a agir. Essa é a inteligência em ato. Também tem a inteligência adquirida, como já estava dizendo, adquirida, né? Que é o conhecimento obtido, tá certo? E por último tem a faculdade intuitiva. Ele vai atribuir um caráter místico, né? De conhecimento do divino, né? Algo mais teológico. Então são 5 graus: inteligência material, inteligência possível, inteligência em ato, inteligência adquirida e faculdade intuitiva. Então essa é a grande contribuição de Avicena, um dos filósofos árabes. E agora nós vamos para o outro, chamado de o comentador de Aristóteles, que é quem? Averroes. Então Averroes também segue justamente um pouco da linha de pensamento de Avicena, mas ele muda um pouco. Avicena tinha um pouco do neoplatonismo. Já Averroes não, ele é um comentador estritamente de Aristóteles. Olha o que ele vai dizer. No século XII, né, Averroes é responsável pela difusão do aristotelismo na Europa. Então, para ele, o conhecimento se dividia em 2 partes. E como que eram essas 2 partes? A primeira, a inteligência de cada ser humano. Ou seja, aquilo que compõe a nossa inteligência de cada ser humano. E a segunda, a luz, a inteligência transcendente ao homem. Ou seja, apresentada como uma emanação divina, por meio do qual todos os outros intelectos estariam ligados. Todos nós estaríamos ligados a essa luz, a essa transcendência, a essa emanação divina. Então, Averroes é o comentador. Então, seus comentários aí tiveram grande influência no Ocidente, tá certo? E no Ocidente medieval. Então, ele é quem é o intérprete. Ele no que diz a respeito da interpretação do pensamento aristotélico, Averroes é o comentador. E depois de Averroes, nós vamos agora voltar ao Ocidente e vamos falar do maior expoente da escolástica, que é quem? Tomás de Aquino. Quem é Tomás de Aquino? Então, na Europa, o maior expoente é justamente ele. Então, Tomás, o que foi que ele fez? Qual foi a sua grande contribuição? Tomás cristianizou aspectos do pensamento de Aristóteles, tá certo? Assim, construiu uma teoria do conhecimento com novos elementos originais do cristianismo. Ele pegou aí toda a teoria do conhecimento de Aristóteles e fez aí novas contribuições originais a partir dos dogmas da fé. Então ele afirmava ser possível conhecer as formas inteligíveis com base em elementos sensíveis do material aqui, daquilo que nos cerca, por meio do quê? Da abstração, que era o método aristotélico de conhecimento, tá certo? Então, segundo Tomás, sendo o homem dotado de um corpo material, todo o seu conhecimento teria origem no sensível, sobre o qual agiria o intelecto. É sobre o que nos cerca que agiria o intelecto. Então ele destacava 5 operações no conhecimento sensível. Quais são essas 5 operações? Primeira, sentido próprio, ou seja, os sentidos afetados pelo objeto. Por exemplo, qual é o sentido próprio? A visão, a cor. A cor afeta a nossa visão. O som, a nossa audição. E assim sucessivamente. Segundo, o sentido comum, que são as impressões percebidas como uma unidade. 3, imagem ou fantasia, aquilo que nós captamos a imagem do cavalo, da bicicleta, do capacete, dos objetos, e aquilo fica guardado, tá certo? Então é a imagem. 4, memória,
que é justamente o banco em que essas imagens ficam registradas, que nós podemos usar elas através da memória. E 5, e por último, a razão particular, que é justamente a percepção da nossa consciência do que é benéfico e do que não é, aquilo que é nocivo. Então é isso que Tomás de Aquino vai trazer, essa percepção que nós precisamos ter do sensível. Então, o que ele vai dizer com isso? Então, através aí das 5 operações com base nisso, formaria necessário para chegar ao conhecimento intelectivo. Nele, o intelecto se apresenta inicialmente, prestem bem atenção nisso, ele se apresenta inicialmente como uma possibilidade de alcançar o elemento inteligível presente nas coisas sensíveis, sendo, portanto, chamado de intelecto possível, tá certo? Ao realizar essa possibilidade, por meio da abstração, ele se tornaria um intelecto agente. O que ele estava querendo com isso? Ele estava querendo, com essas 5 operações, também provar a existência de Deus. Era algo que era um problema que Tomás de Aquino queria resolver. Então, ele quer chegar a esse conhecimento inteligível para justamente provar também a existência de Deus. E outra coisa muito importante no pensamento de Tomás de Aquino é a conciliação ou a harmonização entre a fé e a razão. Para ele, elas não estavam dissociadas, elas eram âmbitos diferentes, mas elas se harmonizavam, elas se casavam, porque Deus criou todas as coisas, tá certo? Então esse é a nossa aula sobre conhecimento e intelecto. Não se esqueça dessa matéria e desse conteúdo. Eu vejo vocês logo mais. Tchau, tchau, valeu!